Hiram Edson era um fazendeiro e um cristão devoto que viveu na cidade de Port Gibson, Nova York, no século XIX. Ele nasceu em 7 de agosto de 1806 no estado de Vermont e mudou-se para Nova York com a sua família em 1816. Ainda jovem, Hiram Edson trabalhou como professor, mas depois se tornou um fazendeiro e dono de uma propriedade perto de Port Gibson, onde ele criou gado e cultivou culturas como o trigo e o milho. Hiram Edson era um próspero fazendeiro no condado de Ontário, em Nova York, e a primeira esposa de Edson, Epha Chrysler, morreu em 1839, deixando Edson cuidando de 3 filhos. No entanto, ele logo se casou novamente em Port Gibson, Nova York, com a sua esposa Esther M. Parsons. Na época, Edson era um tipo de diácono da Igreja Metodista que havia abraçado a esperança milerita da segunda volta de Cristo, na primavera de 1843, como o próprio William Miller tinha dito que aconteceria. Na sua casa, em Port Gibson, ele logo a transformou num pequeno grupo para os crentes da região que estavam seguindo o milerismo. Se transformou num tipo de igreja doméstica ou um centro para as atividades e reuniões dos mileritas. Em 1844, Edson se envolveu ainda mais no movimento milerita em 2 frentes importantes na divulgação da mensagem da suposta segunda vinda de Cristo. Ele viajou por toda a região como pregador e professor, ensinando sobre a interpretação de William Miller sobre as profecias de Daniel e Apocalipse e os sinais dos tempos que supostamente garantiam que Jesus voltaria em menos de 2 anos, e ele tinha certeza de que Miller estava correto. Como um milerita dedicado a William Miller e ao movimento, Hiram Edson esperava com todas as suas forças que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, conforme profetizado por William Miller. No entanto, quando o dia passou e Jesus não veio, Hiram Edson, como muitos outros mileritas, ficaram completamente arrasados e confusos. Mais tarde, ele descreveu a experiência como a decepção mais amarga de sua vida. A noite de 22 de outubro passou, a madrugada veio e nada aconteceu. Naquela noite, Hiram Edson, obviamente, não conseguiu dormir. O trauma e a decepção eram grandes demais. Ele mesmo disse que todos juntos choraram como nunca antes. Apesar de ainda haver uma expectativa, ele decidiu deixar o local onde ele estava aguardando Jesus voltar e caminhar até o Salão Milerita em Port Gibson, Nova York. Juntamente com o seu amigo Owen Crozier, eles caminharam em direção ao salão completamente desolados, decepcionados e principalmente desesperados. Enquanto Hiram Edson caminhava, ele clamava a Deus pedindo compreensão e orientação. Porém, antes de chegar até o salão, ainda no meio do caminho, passando pelo meio de um milharal, Hiram Edson teve uma visão que mudaria a sua vida e o curso da história adventista para sempre. Em suas próprias palavras, ele descreveu a cena. Eu estava andando no campo quando passei perto de uma grande árvore em um local isolado. As palavras do Salvador, ditas pouco antes de sua ascensão, brilharam em minha mente. Eis que estou sempre com você, até o fim do mundo. Fiquei maravilhado e a sensação da presença de Deus era tão próxima e tão real que parecia que eu estava cercado por uma nuvem de luz. Era uma nova luz, um novo pensamento e uma nova revelação. Em sua visão, Hiram viu Cristo entrar no Santo dos Santos no santuário celestial, em vez de retornar à terra, como William Miller havia previsto. Hiram ficou impressionado com o significado dessa visão e imediatamente a compartilhou com os outros mileritas. Pouco depois, enquanto Hiram e Crozier estudavam mais sobre a visão recebida e se havia alguma conexão nas escrituras, a Bíblia de Hiram Edson caiu no chão, aberta em Hebreus 8 e 9. Ambos ficaram olhando para a Bíblia no chão e ficaram impressionados, achando que aquela sim era uma confirmação da teoria de que o santuário no céu seria purificado e não, na verdade, o planeta Terra, e muito menos a igreja. No início de 1845,
eles começaram a compartilhar suas conclusões entre algumas pessoas, mas não tiveram muito sucesso entre a maioria dos milleritas, que na verdade nem entendiam ou nem acreditavam naquela visão. Ambos, então, decidiram investir financeiramente na publicação da teoria do santuário em 1845. O jornal The Day Dawn foi impresso pelo editor do jornal Ontario Messenger com o título Os Milleritas ou Adventistas, Suas Desilusões, Fé e etc. No entanto, o artigo em si tinha um título mais convidativo e dizia: para todos os que esperam pela redenção, leiam o seguinte. Enoch Jacobs, o editor do The Day Star em Cincinnati, estava disposto a considerar as explicações de Crozier e ele concordou em publicar uma versão expandida e com um texto um pouco mais refinado em uma edição extra do jornal The Day Star, com um artigo intitulado A Lei de Moisés. Essa edição foi publicada em 7 de fevereiro de 1846 e foi a primeira vez que os conceitos do santuário celestial e o legalismo foram expostos para um grupo grande de milleritas adventistas. Para ajudar a financiar o projeto, parte dos presentes de casamento da esposa de Hilliard Edson foram vendidos e a primeira semente do juízo investigativo foi plantada. Mas eles não sabiam e nem faziam ideia no que tudo isso se transformaria.